Olá, pessoal! Então vamos para o gênero pintura, que está aqui na lição 12. Bom, a pintura é um gênero textual que apresenta a imagem, uma linguagem não verbal muito forte. E ela não é atual, não. A pintura vem desde os primórdios, desde os primeiros povos, né, que já desenhavam nas paredes, já pintavam da maneira deles. Uma pintura é feita através de um autor que expressa dentro dela o seu posicionamento, a sua crítica, a sua emoção. Por isso que eu sempre falo que é importante você conhecer o autor antes de apreciar a obra dele. Saber a história dele, saber quantos anos ele tem, qual é a época que ele nasceu, qual é a inclinação dele para fazer essa pintura, porque assim você vai ter um olhar muito mais aprofundado em relação à obra desse autor, certo? E você? Será que você já tentou pintar em algum lugar? Já pintou em alguma tela, em madeira, em papel? Bom, eu acredito que sim, pelo menos na escola, em alguma aula de artes, talvez você já tenha feito isso. E é legal isso, porque a pintura ela possibilita que seja feita em vários espaços. Então, existe a pintura em tela, existe a pintura no próprio papel, na madeira, como eu comentei, nos muros, né? Então, tem pintor que é específico de muro, tem pintor que é específico de parede, né? E sempre tem um caminho, uma característica para cada pintor, certo? Muito bem. A pintura é uma expressão plástica, né, de coloração. E aí, lógico que essa coloração também vai depender do próprio autor. Tem autor que pinta de maneira mais colorida, de maneira mais abstrata ou de maneira mais concreta. Outro usa mais as sombras, cores mais quentes, por exemplo. Então, depende de cada um, né? A gente precisa ter um olhar muito aberto para a gente poder compreender a pintura, né? E aqui nós temos algumas características para reforçar. Os elementos visuais que compõem uma pintura, então os elementos visuais, proporcionam diferentes sensações, interpretações e sentimentos no público, tá? Então, quando a pessoa olha uma obra, é diferente talvez do que a outra pessoa sentiu, o que ela vai sentir nesse momento, né? Então depende muito de cada pessoa, né? Do que ela também está vivendo naquele momento, qual olhar que ela vai ter, o repertório que ela tem para poder observar e aprofundar mais essa análise. As pinturas podem ser figurativas ou abstratas, né? Então abstratas muitas vezes são um pouco mais de difícil compreensão. Aí a gente precisa ter um olhar mais apurado, mais aprofundado, e aí volto a dizer a importância de conhecer um pouco mais do autor da obra para você compreender melhor. A materialidade, a cor, a gestualidade, a composição, a emoção, a técnica, o estilo, tudo isso corresponde à pintura quando construída pelo artista. Então, não é só pegar a tela e esboçar ali, né? Tem toda uma questão por trás, todo um sentimento, às vezes até um planejamento. Tem pintores que não planejam também, eles vão deixando acontecer no momento da pintura. Então, bom, se você ainda não foi a um museu, a uma exposição de pintura ou uma exposição em outro lugar que não seja museu, eu aconselho você a ir para apreciar um pouco mais essas obras, certo? Então é isso. Agora a gente já vai resolver algumas questões. E eu peço a tua atenção muito profunda porque vamos fazer análise. Vamos lá? Vamos fazer análise de uma pintura que está na página 96, tá? Então, vamos ver primeiro aqui de quem é essa pintura. Então, nós temos aqui René Magritte, o nome da pintura é Os Amantes, e ela é de 1928, olha só, bastante antiga, né? Tinta a óleo. E a questão 1 diz assim: o quadro Os Amantes surpreende quem o vê por causa da articulação de elementos. Qual é o elemento que provoca mais estranhamento no leitor? Então, antes da gente pensar nesse estranhamento, observe aqui comigo essa pintura. O nome é Os Amantes. Aí a gente vê que eles estão dentro de um espaço. Pode ser uma casa, pode ser um hotel, pode ser um outro estabelecimento, né? Aqui a gente percebe, né, que é um teto, a parede, então isso mostra pra gente que é um lugar fechado. Aqui há uma mulher
né? Pela roupa e até pela delicadeza do braço a gente percebe que é uma mulher. E aqui temos um homem, claramente pela roupa, pelo traje que ele está utilizando, tem gravata. E os dois estão se beijando, olha só, isso é claro. Só que eles estão se beijando com os rostos cobertos, né? Como se tivesse um lençol, um pano, um tecido no rosto de cada um, né? Então a gente tem aqui claramente esse beijo e coberto aqui ao redor. Por que será que eles estão com esse tecido assim? Então, já vamos analisar isso pensando na questão 1. O quadro Os Amantes surpreende quem o vê, por causa da articulação de elementos. Qual é o elemento que provoca mais estranhamento no leitor? Olha, eu acho que você já sabe, né? Porque assim, tem algo muito incomum aqui que eu mencionei anteriormente. Então vamos para a letra A. A roupa usada pelos personagens? Não, a roupa é tranquila, né? A roupa não causa estranhamento. A roupa deixa bem claro que é um homem e uma mulher, mas ela não causa essa estranheza ao olhar. O lugar onde os personagens se encontram? Também não. É um lugar comum. O lenço que cobre a cabeça de cada um? Pode ser. A mim isso causou estranhamento. E para você também? As cores usadas pelo artista? Não. Então, nós vamos marcar sim a letra C. O lenço que cobre a cabeça de cada um. Então, é esse lenço que causa estranhamento, né? Que tem muito a ver ali com o nome da obra, Os Amantes. Questão 2. Você vai lá comigo na questão 2 também. Observe o tipo de ação dos personagens do quadro. Então, o tipo de ação, certo? Então, a gente tem ali, né, os dois se beijando. Muito bem. Então, ele diz assim, essa ação, né, pode-se afirmar que esse beijo, letra A, é compatível com o título da obra? Pode ser, né, porque eles são amantes, daí esse beijo está disfarçado. Vamos ver a letra B, C e D antes? Reprova as formas de amar. Então, esse beijo reprova as formas de amar? Não, porque eles estão se amando, né? Tá livre. Desaprova o amor? Também não, porque senão eles não estariam se beijando. Nega a relação existente entre os amantes? Não, porque eles estão tendo uma relação, eles estão muito próximos. Então, o que a gente tem aqui? Pode-se afirmar que esse beijo é compatível com o título da obra. Por quê? Amantes. O que significa amantes? Veja. Muito provavelmente, um ou outro, ou os dois, já estão em um relacionamento. Amante é quando você tem uma outra pessoa, né, fora esse relacionamento. Então, o que acontece? Quando coloca ali o lenço, é como se estivesse escondendo, né, fingindo que não está acontecendo. Então, obviamente, letra A é a correta, porque esse beijo é compatível com o título da obra, ok? Pessoal, continuem, façam todas as outras questões, estudem, se aprofundem, conheçam mais sobre as pinturas e nos vemos na próxima lição. Até lá!